Pajé da tribo, né? Fala, minha tribo tricolor. Estou eu aqui, cacique da tribo, junto com meu amigo, irmão Pedrão, vulgo pajé da tribo. Vamos lá. Vamos, acabou de acho que acabou agora o jogo do Brasil, né? 4-1. Não sei se vai ter mais parte. Mas aí a gente aproveitou e vamos fazer um tema, né? A gente resolveu bolar um tema aqui bem interessante. E aí a gente queria a opinião de vocês depois. E eu quero agora a opinião do meu amigo, do meu irmão Pedrão. Pedrão, vem cá, Pedrão. Diga. Rogério Ceni pode ser uma possibilidade nessa seleção brasileira? Disserte sobre, meu irmão. Bom, assim, eu acho que depois desse jogo de hoje, o Brasil tomando 4-1 da Argentina, eu acho que realmente Dorival Júnior estava lançado e Edinaldo Rodrigues vai pensar em outros técnicos. Assim, na minha opinião, eu acho que Rogério Ceni deveria ficar no Bahia. Eu acho que o Bahia, o momento dele é esse. Mas, assim, em relação à seleção brasileira, eu acho que ele ainda não estaria pronto para assumir a seleção brasileira. Eu acho que ele tem alguns problemas ainda a serem resolvidos, principalmente em sua relação no jogo. Eu acho que sim, em relação a controle de grupo, ele melhorou bastante, questões táticas também, mas sua leitura de jogo ainda carece de melhoras. Eu acho assim que no Brasil, assim, eu acho que ele está atrás de alguns nomes ainda. Assim, Era isso que eu pensando no queria saber de Sudeste. você. Você Diga. acha que, vamos lá, Rogério que já é campeão brasileiro, já é campeão Copa do Nordeste, já tem alguns títulos importantes na carreira. E de uma certa forma vem fazendo um trabalho muito sólido no Bahia. Você vê algum treinador de uma característica melhor do que a de Rogério Ceni nesse atual momento? Bom, assim, eu acho que treinador hoje que só à frente de Rogério Ceni assim, eu acho que só o próprio Tite, O pensando em Tite? seleção, né? Mas Isso, você pensando em voltaria com o seleção. Tite, no caso? Não, eu não votaria com o Tite, mas eu acho assim que é uma possibilidade, sim, pelo repertório dele, pelos números que ele tiveram na seleção nos últimos anos, apesar de falhar ali na Copa do Mundo, mas o número dele na fase classificatória são muito relevantes. Eu acho que sim, uma possibilidade de Tite voltar para a seleção. Mas assim, em relação ao modelo de jogo, eu acho que Rogério Ceni tá preparado, sim, mas eu acho que em relação à seleção, vamos dizer assim, eu acho que não. Eu acho que ainda tem outros na frente dele. Eu acho que a CBF vai pensar em Tite, principalmente, vai O que, pensar em o que Renato eu quero, Gaúcho o que eu também. quero saber de você é o seguinte: o esquema jogado por Rogério Ceni, né? Muitas vezes com três zagueiros, muitas vezes com dois zagueiros, é, algumas vezes improvisando o zagueiro na lateral, é, né? No 4-4-3-3, 3-4-3. Você acha, caso ele fosse para a seleção e caso as peças tivessem disponíveis, você acha que ele ia conseguir encaixar o modelo de jogo dele com o modelo de jogo que a seleção vem apresentando atualmente em relação à tática? Bom, o Rogério Ceni, eu acho que ele tá tendo uma variação tática muito boa. Ele vem demonstrado isso principalmente esse ano. Ele está modificando o Bahia, jogando em vários esquemas diferentes. Então isso é interessante, isso prova que ele está mais maduro. Agora, em relação à seleção, que a gente tem visto é meio engessamento da seleção, né? Jogando sempre naquele 4-4-3 que nunca muda. Então, eu acho assim, que você 4-3-3. acha que isso, 4-3-3 que nunca muda, sempre esse mesmo esquema. Eu acho assim, que ele poderia implementar, sim, mas a seleção é mais difícil, porque a seleção não tem o dia a dia do treinamento. A seleção se reúne ali 2, 3 dias, às vezes no máximo uma semana. Então, para ele tentar implantar todo o sistema que ele quer, vai ser mais complicado, mas eu acho que sim, que ele tem condições para isso. Mas eu acho que o Rogério Ceni está um pouco atrás ainda, eu acho que é em relação à própria leitura de jogo. E também pelo fato dele não ter tido sucesso no Brasil, nos times do Sul. Então, acho que isso pesa, assim, existe um preconceito, assim, em relação a isso. Ele teve sucesso agora, está tendo no Bahia, Mas ainda bem, vamos lá. teve O que eu sucesso no percebo, Fortaleza. perdão, o que eu percebo muito também é o seguinte: a personalidade dos atletas, né? É muito difícil lidar com estrelas, com as estrelas, né? Por exemplo, Vinícius Júnior, que é atualmente o melhor jogador do mundo, Rafinha, que tá nesse palio aí,
O próprio Rodrigo, que é um cara que tem uma qualidade absurda, joga no Real Madrid, Endrick, enfim. Ele vai ter peito para estar lá para bancar ou até mesmo para barrar determinados jogadores de empresários. Você acha que é o cenário interessante para ele? Bom, assim, a gente sabe que o Rogério teve alguns problemas, né? Com os jogadores ditos, jogadores que têm peso, jogadores grandes, jogadores de nome que têm muita bagagem. Mas, assim, o que a gente vê na seleção hoje é que são jogadores jovens. A grande maioria deles, né? Jogadores que estão começando agora na seleção. Eu acho que em relação ao grupo, ele melhorou muito. No Bahia a gente está vendo isso. Eu acho que sim, que ele não teria problema, salvo Neymar. Eu acho que sim, ele poderia ter problema no Neymar por causa da questão do comprometimento. Rogério Ceni é trabalho, trabalho, trabalho. E se ele não conseguisse ver isso no Neymar, eu acho que teria problema sim. E a gente sabe que qualquer treinador que tentar barrar Neymar ali, que é o que comanda, na verdade, que é o dono do vestiário do Brasil, eu acho que teria problema, poderia ter um problema sim. Mas eu acho que em relação aos outros jogadores, não. Eu acho que ele saberia lidar, até porque os jogadores são jogadores mais jovens, e o que a gente tem visto aqui no Bahia é que ele tem sabido lidar com esses jogadores jovens também. Ele tem uma característica que eu acho muito interessante, que é o seguinte: as outras pessoas vão ter que se adaptar ao estilo dele, né? Renan já comentou um pouco sobre isso, outros jogadores já comentaram sobre isso, que é uma personalidade que ele tem, que, digamos assim, ele é um dos últimos treinadores, né, que tem essa filosofia. Ele é da cria de Tele Santana, do próprio Muricy, que tem um pouco dessa linha. O que é que você acha em relação a esse estilo de jogo e como, caso ele fosse para uma seleção, ele pudesse implementar e trazer para... O Rogério Ceni ele pensa primeiro na forma de jogar, depois ele pensa nos jogadores, né? Diferente de alguns treinadores que eles trabalham a forma que o time vai jogar de acordo com os jogadores que tem. Rogério Ceni eu acho que não. Eu acho que ele pensa uma forma, um esquema tático, e aí ele vai buscar os jogadores necessários para preencher esse esquema. E na seleção eu acho que ele não teria muita dificuldade, porque existe a possibilidade do treinador convocar, né? Pelo menos assim, né? Em parêntese, ele pode convocar quem ele quer, vamos dizer assim, para formar o esquema tático que ele precisa. Mas assim, ele teria que barrar alguns jogadores que já estão há algum tempo na seleção, poderia surgir algum problema, mas eu acho assim, como nós não temos muitos jogadores de peso, vamos dizer assim, mais velhos, eu acho que ele não teria muito problema não, mas é assim, ele é da escola de Tele, da escola de Muricy, a escola que pensa um esquema e depois ele busca um jogador para isso. E na seleção acho que ele não teria muita dificuldade, não. Entendi. A dificuldade é. Deixa eu só fazer mais um adendo aqui, mais uma pergunta que é importante e você sabe disso. Caso ele fosse para a seleção, amanhã, Rogério Ceni é treinador da seleção brasileira. Você acha que jogadores como Jean Lucas, Caio Alexandre, entre outros nomes, de jogadores que já trabalharam com ele aqui no Bahia, no Fortaleza, entre outros clubes, teriam chance de ser convocados? Bom, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas existe essa relação meio seleção empresários, seleção patrocinadores. Eu não sei, eu acho que com a ideia que ele tem de jogo, eu acho que sim, Jean Lucas e Caio Alexandre poderia ter uma chance sim, até pelo futebol que estava jogando. Hoje, mesmo sem Rogério Ceni, está na seleção, eu acho que Caio Alexandre deveria ter uma chance na seleção. Eu acho que a seleção brasileira não tem um volante ali que sabe conduzir o jogo, que seja o cérebro de um time como tem Caio Alexandre. Temos bons volantes, temos, mas fazer o que Alexandre faz hoje, eu não vejo nenhum volante ali na seleção. Então, eu acho que sim, seria uma possibilidade. Mas a gente sabe que jogar no Nordeste, o cara ou é um gênio, ou é muito difícil para a seleção. Mas eu acho que com ele lá, seria sim uma possibilidade. Inclusive Juba também, viu? Juba, eu acho que Juba também, a seleção brasileira não tem lateral esquerdo. Foi tanto que nessa convocação só convocou um lateral esquerdo, que foi Arana. Eu acho que Juba sim também deveria ter uma oportunidade. Beleza! Curtiu esse corte? Segue nosso canal, tanto no YouTube como nas redes sociais. Pedrão, Bobaeia, aqui a Tribo Tricolor.
Valeu, minha família. Vral!